Você carrega algum peso, uma coisa, algo que te impeça de ver o essencial de Deus na sua vida? Hoje nós estaremos fazendo o encerramento do capítulo 4 do livro de João. Viemos ao longo dessa semana, segunda, na quarta, fazendo alguns estudos do capítulo 4, né? Dividimos ele em 3 partes. Se você não viu, você pode estar dando uma olhada depois na lista, uma playlist que eu fiz, né? Tem todos os estudos que eu comecei a fazer desde o primeiro capítulo, mas hoje nós estaremos fazendo esse encerramento. E o que nós iremos falar hoje? São 3 pontos. O primeiro é o testemunho imediato. O segundo, a visão da ceifa. E o terceiro é a fé que crê sem ver. Você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia, você pode estar abrindo aí no capítulo 4, nós estaremos falando a partir dos versículos 28 em diante, e você pode estar acompanhando aí. Não deixe de se inscrever, de dar o seu like aí no vídeo, para que você nos ajude a espalhar, a compartilhar essa final dessa série, a compartilhar mais ainda a palavra de Deus. Então, vamos para os versículos 28 ao 29, que é o momento, né, que fala do cântaro e o testemunho. Nós estamos falando aqui, né, esse primeiro momento aqui, esse primeiro ponto, né, a respeito da mulher samaritana que estava falando com Cristo, né, você pode estar acompanhando aí, e depois de Cristo, ele falar com ela, mostrar para ela que ele era o profeta, que realmente ela deveria fazer, de adorar em espírito e em verdade, aí ela, diante de todos esses testemunhos, de todos esses acontecimentos, o que ela faz? Ela larga o cântaro, ou seja, ela se esqueceu o que realmente ela tinha ido lá, né, de primeiro momento. Ela foi lá para buscar água, foi lá no poço para pegar água, mas ela se esqueceu daquilo que era algo rotineiro, provavelmente era algo trivial que sempre ela fazia, né, mas ela encontra algo que mudou a vida dela, mudou a forma dela enxergar a vida. Esse aqui foi o primeiro sinal de que o encontro, ele faz com que, quando você encontra Jesus, você faz com que você se esqueça das velhas coisas, se esqueça daquilo que é trivial, das suas preocupações, daquilo que estava te fazendo ficar preso na sua velha vida, lembrando que essa mulher, ela vinha de pecados, ela vinha de falhas, mas aqui ela entendeu, ela não deveria mais ficar presa no passado, ela deveria agora testemunhar, falar para outras pessoas o que ela tinha acabado de ver, e ela ficou super feliz, ou seja, ela foi transformada. Lembre-se disso, quando há um encontro com Deus, se nós deixarmos com que a sua palavra entre na nossa vida, há uma transformação imediata. Agora veja o poder do testemunho. Ela saiu correndo, lembre-se, ela largou o cântaro e foi até a vila onde ela morava. E veja qual que é o poder aqui do testemunho. Ela não tinha teologia, ela não era uma mulher letrada, não era alguém que ficava estudando a palavra de Deus, não tinha tudo na mente, mas olha o que a experiência ela causa. Mais uma vez, lembrando, já falei em outros vídeos, não estou dizendo que conhecimento não importa, importa e muito, mas o conhecimento sem a experiência, o conhecimento sem a graça, sem a transformação, sem a presença de Deus na sua vida, ela não vale de nada, é apenas mais um conhecimento e você pode expor para qualquer pessoa, só que sem a unção, sem a presença de Deus na sua vida, ela não vai surtir efeito. E olha o que aconteceu. Ela foi até o local, até a vila, e falou: vinde ver um homem. Ele falou tudo o quanto eu tenho feito, né? Foi profetizando, ele era um profeta, ou seja, um pecador perdoado é o melhor evangelista. Uma experiência vale mais do que 1000 teorias. Como eu acabei de dizer, não importa o quanto de conhecimento, tanto de teologia que você tenha, só o fato de você viver uma experiência com Cristo, de você ter uma vivência com Ele no momento do seu dia a dia, por isso que é bom a gente sempre acordar pela manhã, fazer um devocional, falar com Ele, ler a sua palavra, se encher dele, para que em qualquer momento do nosso dia a gente pode vivenciar um testemunho, algo que faça com que acrescente mais a sua fé, e aí você tenha essa experiência para contar para outras pessoas, e através dessa sua experiência outras pessoas serão tocadas. Agora vamos para o segundo ponto, a visão e a urgência, está aqui nos versículos 34 ao 35. É um momento em que os discípulos, eles chegaram, viram Jesus
Jesus, né, tinham visto Jesus conversando com uma mulher samaritana, e aí no momento que a mulher saiu, ele falou: Jesus, o senhor precisa comer, vamos almoçar. Estavam se preocupando com a comida, mas Jesus usando esse momento para ensinar. Jesus, em todo tempo, se você acompanhar toda a trajetória de Cristo, em todo tempo Jesus ele usava os detalhes, as situações para ensinar aos seus discípulos, para poder dar uma direção. E aqui Jesus ele mostra o contraste entre a visão carnal e a visão espiritual. Os discípulos estavam preocupados com a comida, Jesus estava preocupado com almas. Ele disse: levantai os olhos, vejam que os campos eles já estão brancos, a hora é agora, é necessário já fazer a ceifa, já colher. Então Jesus ele mostra a urgência de pregar o evangelho, a urgência que tinha. Os discípulos tinham que entender que eles necessitavam de falar logo da palavra de Deus às pessoas. E as pessoas elas estavam sedentas, e ainda hoje existem muitas pessoas sedentas precisando de ouvir o evangelho. Um vídeo como esse que eu estou fazendo, que é o meu maior intuito é esse: estar compartilhando a palavra de Deus com o máximo de pessoas. Por isso que eu peço que você sempre compartilhe o máximo possível os meus vídeos, ou outros vídeos também que você veja, achou interessante, acrescentou a sua fé, você sabe que vai influenciar outras pessoas. Então compartilhe, mande, e até mesmo tente pregar com a sua vida, com os vídeos que você aprende, que você assiste, que você adquira aquele conhecimento e transmita a outras pessoas, que dessa maneira você vai estar evangelizando mais e mais. Aqui Jesus ele mostra o crucial. Ele fala: não diga que ainda falta tempo, que não é o momento agora. Eu preciso, no caso aqui, os discípulos, a gente precisa comer agora, a gente precisa parar para cuidar do corpo. Sim, isso aí é bom, mas mais importante ainda é cuidar de almas, é a obra de Cristo, é urgente focar na missão. Existem os missionários que estão pelo mundo, mas também aqui no Brasil tem muitas pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus, precisam de um direcionamento, porque olhando a sociedade hoje, nós percebemos que ela está doente, ela precisa de ouvir a palavra de Deus, precisa que o Espírito Santo ele entre na vida delas e comece a transformá-las, porque elas estão abocanhadas, agarradas pelo pecado, pelo inimigo da igreja. Terceiro ponto, aqui a gente já parte para os versículos 46 até os 53, que é um momento que logo após isso, porque depois de Jesus ter falado isso com os discípulos, o que acontece? As pessoas daquela aldeia que ouviram o que a mulher havia dito, eles foram até Cristo, eles chegaram até ele, e Jesus estava falando, começou a pregar, a falar a palavra de Deus para a vida deles, e aí chegou um momento crucial. Eles viraram para a mulher e falavam: agora não é somente pelo seu testemunho, agora nós vemos, agora nós cremos, porque nós estamos vendo e nós percebemos quem realmente é esse Cristo. Ou seja, veja o que essa mulher, o estrago no plano do inimigo, do que o inimigo estava querendo fazer com aquelas pessoas para tentar trazer elas para a escuridão. Mas veja o que um testemunho que se interessou em falar de Cristo, que se interessou em ir para os lugares, para a aldeia, para onde a redondeza, a região onde ela vivia, e falou de Cristo, pregou de Cristo, sobre Cristo, e aquelas pessoas elas despertaram, teve aquela vontade de querer saber, vamos saber mais sobre esse Cristo, vamos ver o que realmente ela está falando. Será que é isso mesmo? E é isso que acontece com as pessoas, porque quando a gente fala de Cristo, quando a gente dá esse testemunho de Cristo, desperta esse interesse, essa curiosidade, e aí que abre espaço para o Espírito Santo ele entrar na vida daquela pessoa e começar a mudar. Daqui a pouco dá um despertamento dela querer começar a ler a palavra de Deus. Nisso que ela começa a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a falar, e aí vai transformando, e aí vai ficar somente lá no testemunho, vai ser a vivência, a transformação. Assim como aconteceu com aquela mulher, aconteceu com aquelas pessoas. Aquela mulher, ela deu o testemunho que aconteceu com ela, e aí aquele testemunho causou essa mesma transformação nessas pessoas. E é isso que a missão, pregar o evangelho, causa. Por isso, essa tamanha urgência. Então, aqui nos versículos 46 ao 53, esse nobre, esse oficial do rei que fala aí dos versículos,
ele estava com um filho doente. E Jesus, ele estava retornando a Caná. Lembra? Você olhar lá no capítulo 2, se eu não me engano, é quando Jesus ele faz o milagre em Caná, na Galileia. Então Jesus, ele volta para aquela mesma região, é o milagre da transformação da água em vinho, né? E aí, esse oficial do rei, ele percebendo que Cristo, ele tinha voltado, ele estava pela região, ele viu que tinha o seu filho que estava doente, ele correu para tentar se achegar próximo de Jesus, para tentar ter esse milagre, poder ter essa cura na sua vida. E então, ele pede isso para Cristo, só que aí Cristo, ele faz o quê? Ele faz um teste. Olha o que Jesus fala, se não virdes sinais, não crereis. Ele mostra, Jesus, ele mostra aqui, ele faz um teste tanto com ele e mostra para as pessoas que estavam ao redor. Vocês estão no tipo de crença, no tipo de fé que precisa de ver para crer. Aquelas pessoas, elas estavam acostumadas a ver Cristo, a ter que Cristo fazer algum milagre, como se fosse um mágico que tem que chegar no local e fazer milagres, fazer as coisas acontecerem, para aí sim eles começarem a crer. Então Jesus, ele faz esse teste, ele fala, se não verdes sinais, não crereis, mas aí ele insiste para que Cristo pudesse estar curando o seu filho. Então, o que Jesus fala? Vai, o teu filho vive. E nesse momento em que Jesus ele fala isso, esse oficial, ele não fala, não, mas eu preciso que o senhor vá até a minha casa, eu preciso que o senhor me acompanhe, eu preciso ver o senhor fazendo. Não, ele simplesmente creu. A fé verdadeira é aquela que confia no poder de Cristo. É aquela fé que sabe que, independente se precisar de ter alguma forma mirabolante para que fizesse com que fosse curado seu filho ou não, simplesmente com uma palavra que Jesus, ele simplesmente falou, vai, o teu filho vive. Então, ele creu na palavra, né, que Cristo disse e foi-se. Ele simplesmente, tudo bem, e seguiu. E aí é o que acontece. Quando ele estava a caminho, os versículos dizem, ele estava a caminho e aí chegaram os seus servos e falaram, Senhor, o teu filho vive, o teu filho está bem, foi curado. E aí ele pergunta, que horas que foi isso? E aí eles disseram a hora que foi e aí ele percebe que foi a hora em que Cristo falou para ele, vai, o teu filho vive. Esse é o exemplo de fé verdadeira. É isso que nós devemos ter em mente. Não precisa ter aquele momento como os discípulos falaram com Cristo, Jesus, Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí Jesus fala da mostarda, que se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, simplesmente vocês vão conseguir fazer coisas incríveis. E é isso que Jesus, ele mostra. Ou seja, a fé inabalável é aquela que crê na autoridade da palavra divina. Ele coloca as coisas diante de Deus, aguarda uma resposta, confia na autoridade de Deus e descansa. Ele simplesmente descansa antes de ver o resultado físico. Eu posso dizer pela minha vida, eu tenho um filho especial, é impossível da medicina conseguir transformar esse quadro, mas eu simplesmente estou crendo na palavra de Deus, crendo de que Ele pode fazer o impossível a qualquer momento, mas no seu tempo, porque Deus, Ele é soberano em tudo. Então, entenda esses 3 pontos. Nós falamos de deixar o cântaro, deixar as coisas velhas, aquelas coisas que te prendem, que te impedem de fazer a obra de Deus. Nós falamos sobre o testemunho, de nós sermos testemunhos da palavra de Deus, de nós compartilharmos a palavra de Cristo, compartilharmos o que ele fez na sua própria vida, que seja uma transformação. Não, mas eu sempre não teve algo gigantesco, algo mirabolante que aconteceu na minha vida. Não, só pelo fato de você ter encontrado a Cristo, de você ter a palavra de Deus na sua vida, de ter a sua vida transformada, já é um testemunho incrível para você passar a outras pessoas. Lembre-se, tem uma frase muito conhecida, pregue, se necessário, fale. Ou seja, só com a sua vida você já vai conseguir pregar. E o terceiro ponto que nós vimos é tenha fé sem ver. Ou seja, confie no Deus que você tem. Seria o desafio do verdadeiro adorador. Aquele que adora em espírito e em verdade, né? O que desde o início desse capítulo 4, essa palavra vem nos ensinando. Nós devemos adorar Cristo em espírito e em verdade. Para adorarmos Ele em espírito e em verdade, nós devemos também estar exercendo a nossa fé, essa fé genuína. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para que você não perca as demais palavras, os demais vídeos que nós estaremos trazendo. Nós estaremos
estaremos falando, né, mudando um pouquinho os tipos de mensagem que nós traremos, ou seja, ao invés de ser 3 vezes na semana os estudos bíblicos, né, que estamos trazendo sobre o livro de João, eu vou tentar deixar somente na segunda-feira esses estudos. Na quarta-feira nós estaremos trazendo uma palavra avulsa, uma palavra aqui da Bíblia, até se vocês quiserem deixar no comentário alguma palavra que vocês gostariam de ouvir, né? E na sexta-feira trazer alguma curiosidade bíblica, alguma dúvida que talvez vocês tenham sobre algum ponto na Bíblia, a gente traz aqui esse ensinamento. Então deixe aí nos comentários, né, o que vocês gostariam de estar ouvindo, que tenho certeza que vai acrescentar muito à sua vida. Que Deus continue te abençoando e sigamos avançando, sigamos compartilhando Jesus. Deus abençoe.